Então há algumas modificações muito pesadas, mas são questões teóricas que as pessoas vão identificando e que vai, de alguma forma, trazendo novas figuras no contexto penal. Por exemplo, direito penal do inimigo, né? Que as pessoas, aqui, infelizmente, no Brasil, eu não sei se tu concorda isso, mas foi muito mal posto isso. Direito penal do inimigo, na minha visão, não é o que está aqui. Um direito elitista que escolhe lá um bandidinho para dizer que ele é inimigo. Não. Quando o Jacobs diz isso, é um sujeito. Nós temos na sociedade sujeitos que infringem, ok, mas nós temos sujeitos que infringem qualificadamente mais a norma. Não é um sujeito simples que infringe a norma. Sujeito qualificado, sujeito que quer ir contra a regra normativa. O Brasil, antes do Jacobs falar sobre direito penal do inimigo, já tinha direito penal do inimigo. Um exemplo, por que nós punimos associação de quadrilha? 288. Nós punimos a simples associação. Por que nós punimos a associação? Porque nós achamos que são perigosos. E aquela reunião ali, aquela associação vai ser para a prática de crimes, é ou não é? E que me legitimam a prisão em flagrante antes que eles entrem nos atos executórios. Como foi o assalto, por exemplo, ao banco lá em Porto Alegre, que era a mesma quadrilha de Fortaleza, que estava fazendo um buraco ali, né, para ir na Caixa Econômica Federal, no centro de Porto Alegre, cavando um túnel. A polícia não esperou, no meio do túnel prendeu. Atos separatórios. O crime fim era chegar na agência e pegar o dinheiro, como foi em Fortaleza. Por que nós punimos esse tipo de pessoa? Porque ela é diferenciada? Não, porque ela tem um grau de periculosidade, não é periculosidade, um grau de intensidade maior na ação. Outro exemplo, o direito penal do inimigo para Jacobs é o seguinte, que determinadas pessoas têm um tratamento diferenciado pela norma, de outros infratores. Por exemplo, crimes hediondos, quando foi lançado em 1990, não é? Proibição da troca de regime, proibição da liberdade provisória. Por que quem praticava o tráfico, praticava o estupro, era tratado diferente do furto, por exemplo, que não me proibia de ter a progressão? Na lei oriental. Depois o Supremo caiu isso, né? Diz que era inconstitucional aí a proibição da liberdade provisória ou da progressão de regime. Mas em 1990 foi criado isso. E uma norma tratou diferente. Lei Maria da Penha. Por que se criou mais um fundamento na Lei Maria da Penha de prisão preventiva, por exemplo? Quando você não cumpre as medidas protetivas. É um fundamento da lei da prisão preventiva, que reduziu em 48% o número de mulheres no estado de São Paulo, com a prisão preventiva porque a mulher via lá registrar 300 ocorrências por ameaça, na última ele matava ela. Então são tratamentos diferenciados, que são normativos, isso não tem nada de construção social ou de discriminação, é uma questão normativa. O crime de associação em quadrilha é assim. Então nós podemos também entender e julgarmos que um consumidor não é um simples consumidor de material pornográfico infantil. Nós podemos entender que se esse consumidor, economicamente, ficar provado de que ele mantém as redes organizadas, ele pode ter um tratamento penal diferenciado do consumidor que simplesmente não comprou e que parou no seu computador. Essa diferenciação que nós temos que ter, que às vezes acontece, que o material pornográfico infantil, alguma parte da doutrina diz, às vezes é uma mera curiosidade, mas é diferente do outro agente que utiliza a internet para pagar material pornográfico infantil. Isso está indo mais além porque ele está ferindo um direito da criança lá, vítima daquela filmagem que ele está tendo. Então pode-se ter um diferencial nisso. Mas é para uma outra conversa, a gente pode tratar, né, as questões atuais da doutrina penal do século XXI, lá ser o título, mas poderíamos trabalhar isso, né? Então, o direito penal do inimigo, figuras que são criadas com a globalização, né, pessoas que vão contra o sistema intencionalmente, que diferenciam de outros, né? Então, posso ter uma pena maior ou não posso ter uma pena maior para quem paga para ter material pornográfico infantil, se devidamente comprovado? Posso, porque aquele que for comprovado, não, ele não pagou nem nada, simplesmente parou essas fotos de crianças no computador dele. Vai ser responsabilizado? Vai ter a sua pena aqui. Agora, aquele que ficar comprovado que pagou, ele tem que ter um tratamento diferente, ele não pode ter o mesmo tratamento. Mesma coisa com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é uma coisa assim. Então, tem que pontuar isso. Uma vez comprovada a intensidade da produção, da lesividade, da conduta, um tratamento diferenciado. É isso aí, sustenta economicamente. Isso a gente tem que pensar.
Por isso que essa convenção também, junto com a convenção, o Tratado Facultativo dos Estados Unidos, ela é a mesma coisa. Há de se punir o consumidor do material pornográfico infantil. Não há como deixar a legislação sem incluir esta figura, porque esta figura ela é a figura que banca o crime organizado, já devidamente comprovado criminologicamente, pelas prisões e apreensões. Mas a grande convenção de todas, até agora, best-seller, é a Convenção de Budapeste. Esta convenção ela é de 23 de novembro de 2001. E ela é feita nos Estados-membros do Conselho da Europa e seus Estados consignados. E é uma convenção que vai desde a terminologia, do que significa sistema de informática, dados de informática, fornecedores, de uma parte geral, relações com computadores, falsidade, burla, até chegar lá no artigo 9 dessa convenção, dos crimes de pornografia infantil. Nesta Convenção de Budapeste, nós temos aqui a materialidade. Elas também dizem produzir pornografia com objeto de sua difusão através do sistema de informático, oferecer e disponibilizar pornografia infantil, difundir, obter pornografia infantil através do sistema de informático para si ou para terceiros, possuir pornografia infantil no sistema informático, uso e meio. Então, ele orienta, é uma convenção que orienta os Estados-membros, através de outras convenções como essa de Viena, a poderem uniformizar a sua forma de agir e combater esse delito. E aqui tem é longo, é extensa essa convenção, acho que vocês, quem não conhece, pode perfeitamente na internet, tem ela bem, mas ela fala aqui dos dados de busca e apreensão, de dados relativos a conteúdo, fala da importância dos princípios relativos à cooperação internacional, fala do tema da extradição, né? E principalmente ela quer que não só os países da Europa, mas também os países fora da comunidade europeia possam aderir a isso. E como aderir a isso? Basta o país querer, é passado pelo Conselho, é convidado por um Estado-membro, o Conselho aprova. E o Brasil ratifica isso. E aí ele estaria disposto, com um comprometimento legal, de fazer uma grande reforma e principalmente nos ajustes de cooperação internacional. Porque aqui não tem território, aqui não tem limite pela Convenção, os poderes de investigação são baseados no princípio da mútuo de informação, ou seja, sempre as polícias estão informadas, interligadas dentro dos Estados-membros. O pedido de busca e apreensão o mais rápido possível, no sentido de que o procedimento burocrático, uma vez devidamente comprovado que a rede vai ser apreendida e que vai ter uma grande repercussão e vai minimizar o problema, isso pode sem ter autorização do Estado mesmo, só ter uma comunicação, sem ter toda a burocracia. Então ela fala aqui de procedimento, ela fala da pornografia infantil e de outros crimes de informática, mas ela também dá uma regra bem clara de como uma política criminal deve ser tratada pelo país nacional. Isto é fundamental. Esta ideia aqui desta convenção, o Brasil há muito tempo, se não me engano até o ministro Dipp, uma das suas falas há muito tempo atrás já dizia que nós tínhamos que acelerar esse processo, que seria a única forma, em vez de criar essa lei que nós criamos aí recentemente, que é a lei que trata dos crimes ditos aí, delitos informáticos, que altera lá o artigo 154, vocês conhecem já, né? Que trata aí das invasões, que é uma coisa pobríssima. Em matéria de legislação, isso aqui é pobre. Se tu vê isso aqui, vê uma convenção, vê como os países lá da Europa, Estados Unidos, estão tratando essa matéria, isso aqui é pobre. Isso aqui falta criminologia, uma política criminal mais atualizada do legislador. O legislador trabalhou o feijão com arroz aqui. Isso aqui é a lei da Caroline Dickmann, né? Disseram, né? Que nem o Crimes Hediondos foi a menina aquela da Globo, né? Que faleceu em 90, não foi? Foi o menino, o João, não sei, o sequestro do Paulo Medina, nos anos 90. Diniz, né? Nos anos 90, ficou hediondo, e assim vai indo, né? A Daniela Pérez para acrescentar o homicídio qualificado.
E agora a Carolina de... Daniela Pérez, filha dela, né? E aí veio essa lei pobre aqui, que eu nem vou ler porque é triste isso aqui. Então, depois que tu vê essas coisas aqui, porque na verdade isso aqui da JEC, não sei porquê, tem que não administrativizar isso aqui e bota civil, ponto, indenização, acabou, do que banalizar uma coisa tão séria que nós precisamos. Né? Isso aqui é uma banalização frente a todo esse arcabouço internacional que nos serve, que está aí só para ler e poder o legislador adotar. Né? Então, esse relatório de Budapeste é muito importante, ele valoriza muito, muito, muito a cooperação internacional. E, na verdade, o que nós temos aqui como um critério importante? É que todos os estados que se ratificam a isso têm um comprometimento. Por isso que as grandes operações da pornografia virtual hoje são europeias. Né? Mais que os Estados Unidos fornecem mais dados para os Estados Unidos do que vice-versa. Muito embora, pasme, os Estados Unidos é o primeiro país a possuir, o primeiro país a possuir, o primeiro país em nível de consumo de material pornográfico infantil os Estados Unidos. O Brasil é o quarto país no mundo. Em 2002, nós tínhamos, então, 17 mil sites de pornografia infantil identificados. 17 mil sites. E aqui era um paraíso, porque até 2008 nós não tínhamos a punição do possuidor, que é quem adquiria e tinha a posse do material pornográfico infantil. Então, vários códigos aí, eu poderia trazer aqui, depois disso, as reformas do Código da Espanha, foi muito forte nesse sentido. Né? Tratam como crime severo a posse. Código alemão, código português, francês, até o código chinês, por aquela ditadura, eu andei pesquisando lá, também não trabalha a pornografia, mas trabalha a questão do material da fabricação em casas de espetáculos, que seria uma prostituição. O Código argentino atualizou bem a sua legislação, ela foi uma legislação que teve uma reforma agora e trabalhou muito bem esse tema da pornografia infantil. O Código uruguaio muito superficial nessa temática, né? Fala só da exibição, não fala da produção, nem da divulgação e nem da posse. E o Código chileno, sim, também ele trabalha essas questões, né, da produção do material pornográfico infantil também e da gravação. Então, as legislações elas construíram as suas reformas locais, nacionais, com base nas convenções. Né? Mas nós estamos muito longe disso e de tratar desse tema. Com esta incidência da política criminal que nos obriga às convenções, que nos faz pensar em alguns temas, isso reflete no direito penal também. Então, se nós temos uma política criminal macro, de universalização de normas, se nós temos uma política que diz que todos nós temos que estar unidos, sem limites, como o direito penal nacional vai tratar dessa temática? Se é todo ele construído e enrijecido em princípios concretos. E aí que entra a terceira parte final da nossa exposição, que vem a ser a questão do direito penal. Antes disso, só falar para a gente não esquecer, nós também temos um tratado que foi ratificado pelo Brasil aqui da cooperação internacional entre Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, né? Que é o Protocolo de Assistência Jurídica Mútua para Assuntos Penais de 96. Esse é acordo do Mercosul, né? Só para falar sobre ele não fala nada de pornografia infantil virtual. Esse acordo de cooperação internacional para temas de assistência de assuntos penais nada fala. Ele fala de procedimento, né? Ele é um acordo que funciona na lavagem de dinheiro algumas vezes, emperra noutras, as cartas rogatórias, nos pedidos de interrogatório, nas buscas e apreensões, às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes demora a resposta, o interrogatório leva tempo para ser realizado. Então, é uma cooperação burocrática, eu acho, esse que nós temos no Mercosul aqui, bem burocrática. Que, às vezes, para este tipo de crime, como a criminologia nos ensinou, ele é rápido, ele é veloz, ele é instantâneo, eu não posso demorar para ter na cooperação. Um dos fatores para a eficácia da cooperação internacional é que tenha agilidade nas informações. Eu não posso mandar
uma carta rogatória, esperar 6, 7 meses a resposta disso. Aí já estão em outro lugar. E aí é um horror. Então nós teríamos que rever talvez essa cooperação, fazer um acordo facultativo, talvez, como fez os Estados Unidos, em Nova York, e fazer nessa temática da pornografia infantil e outros temas que, de alguma forma, poderiam ser tratados nesta cooperação com o Uruguai, Paraguai, né? Onde que o Paraguai diz que é um grande exportador de tráfico de mulheres e crianças, visto ditos por todos. Entrando um pouquinho em alguns temas de direito penal. Aqui que é complicado, né? Aqui é muito complicado. Em primeiro lugar, alguns países, e o nosso ficou claro agora, aqui nunca tipificaram claramente a questão do consumidor. O Uruguai, né, a gente viu aqui, alguns países nunca deixaram muito claro isso. Nós temos lá o 241B que fala em adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente. Aí temos uma pena de 1 a 4 anos e multa. Aí depois nós temos os parágrafos. A pena é diminuída se ter pequena quantidade de material a que se refere esse artigo. Isso aqui... Pequeno material, mas se eu sou o cara economicamente que banco, pode ser um pequeno material lá, uma filmagem de 3 minutos, mas eu paguei 4.000 euros, por exemplo, pelaquela filmagem. Para em tempo real eu excitar lá o abusador e fazer os abusos que eu, do outro lado da rede, desejo. Se for uma criança de 5 meses, 8 meses, qual é o critério disso aqui? A gente trabalha com a pequena quantidade. Não, ele tem só 10 fotos lá e umas 2 filmagens. Não é as 5.000 que foi apreendida, mas aquelas 10 fotos têm crianças menores. Qual é o critério que o legislador adotou isso? Isso aqui não tem lugar nenhum no mundo. Esse parágrafo. Pois não. Vamos lá. Tudo bem? Essa conduta que o senhor descreveu, ela não entraria no tipo do 241A, na troca? Porque, veja só o seguinte, se o sujeito tem consigo porque pagou, então, mas aí é que está, quer dizer, se a gente chega à conclusão de que ele tem porque ele pagou, então, Isso, exato. Aí, no caso, ele cairia na hipótese da troca, né? Quer dizer, ele troca dinheiro pela imagem, porque senão a gente corre o risco de chegar a essa conclusão mesmo, de que o sujeito que paga e que financia vai entrar naquela redução, que seria, como o senhor está colocando bem mesmo, quer dizer, um absurdo total, né? Quer dizer, aquela redução eu imagino que seria naqueles casos da pessoa que pega, baixa da internet, num site, sem paga, né? Porque senão realmente nós vamos chegar numa situação bem delicada mesmo, né? Mas aqui, pode dizer, vamos ler aqui o 241A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo. Isso aqui é a questão, não é a questão da posse só. Isso aqui tem outras ações aqui, né? Não a aquisição. Pode ver que a legislação é tão ruim que a gente não consegue. Essa pergunta que eu fiz pro senhor foi Sim. exatamente porque na semana retrasada eu peguei um caso assim que
tive de ficar ali elucubrando para ver realmente o que era, porque de fato qual é aquele? 3 a 6. De 3 a 6, e a outra é de 1 a 4. 1 a 4. 1 a 4 cada situação que sabe. Cara. Os outros países são penas de mínima de 6 anos quem tem posse de material comprovado no comércio. Só a posse. E é uma outra forma de tratar a matéria. No Brasil, a pena mínima é 6 anos. Agora, acaba que tudo é desproporcional. No Brasil. Não sabe parar. É verdade. Não, é até confuso. É falta de política criminal e criminologia. Mas eu entendi a sua resposta ali. É confuso ali. Só que a aquisição aqui não fala em questão econômica também. Só fala em adquirir, possuir ou armazenar. Então essa aquisição pode ser gratuita, que vai ter o mesmo tratamento da aquisição paga. Que aqui talvez deveria ter uma diferenciação, a aquisição paga e a baixada, por exemplo. Da pena lá. Vai fazer o cálculo ali, mas aí vai ficar naquele troço das favoráveis, vai pegar uma culpabilidade, vai 2 meses. Aumenta a da pena base. Os caras em cima ali, olha, não pode fugir do mínimo. Não. E depois assim, aqui é uma exclusão, parágrafo 2º, né, que fala assim, não há crime se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades componentes à ocorrência das condutas descritas nos artigos. Como é que tu vai provar isso? Ainda bem que o senhor chegou agora em casa, eu já estava levando para o senhor, o senhor me poupou, já até delegacia de levar a posse. Né? Você acha que é para transferência, né? Alguma coisa assim? Tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes. Ele fala assim, não há crime se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas 240, 41A e até o 241 aqui. É assim, o que eu posso dizer para vocês? É uma legislação que evoluiu um pouco, que ela nasce no 3º Congresso de Enfrentamento em 2008 no Brasil, que o Lula vai lá e faz a chancela e a publicação da lei, dizendo que nós estamos próximos ao combate na pornografia virtual no mundo e nós estamos bem atualizados e queremos uma lei nesse sentido. Esse artigo gera muitos problemas. Primeiro, porque falei para o senhor já que tem uma corrente que entende que ele é constitucional, porque pune-se a moral aqui, na visão de que entende possuir, armazenar e tal. Existe uma corrente de psiquiatras que defende que, fora essa questão do consumo, a posse, na escala de indução, pode levar, sim, um pedófilo à prática. Outros entendem que, que bom que tem as filmagens, porque assim ele se contenta com as filmagens e não sai para cometer na rua. Então tem corrente que busca explicar e justificar esse tipo de coisa para todos os lados. Mas o que eu entendo nesse sentido é que, uma vez comprovado, e nós não temos ainda como fazer isso claramente, como as convenções determinam, se nós pudéssemos comprovar que aquela posse é em virtude de um paga para a rede organizada, como está devidamente comprovado, acho que o 59 é muito pouco, acho que teríamos que ter uma pena maior aqui, pelas ofensas aos direitos humanos da criança que está do outro lado. Há uma ofensa clara a direitos humanos. Sim, que é uma criança em tempo real. Existe aquela coisa, mas por quê? Se até a droga agora descriminalizaram o uso, ninguém vai preso, todo mundo vai ao tratamento, como é que... Só que a droga tu te lesiona a ti, tu não está lesionando um terceiro que é a criança. Então não pode fazer esse comparativo da posse da droga com a posse de material pornográfico infantil, porque do outro lado de lá existem crianças que estão sendo vitimadas e lesionadas nos seus direitos. Então isso é muito complicado. Mas, enfim, a tendência é um debate muito maior pelo direito moral do que... Aí tem uns loucos lá que dizem num congresso que eu fui, mas eu estou vendo um filme de bang bang, eu não vou assaltar um banco. Eles têm uns comparativos assim, esse é um crime diferente,
Esse é um crime que os consumidores são pedófilos, gostam têm perversidade por cenas de sexo envolvendo crianças. Né? E seguramente, né, ao gostar disso, que é uma coisa anormal, vão praticar. Então, esse tema envolve isso, mas é muito difícil entender isso. Alguns que defendem aí a criminalidade. Outro tema, o princípio da territorialidade. Como é que nós poderíamos trabalhar? Quando eu falar aqui, então, no princípio da territorialidade, eu vou falar em crimes da internet, pluralidade de países e ações, pornografia infantil virtual. Segundo a doutrina criminológica, a melhor política criminal para a construção de um direito penal mais ágil seria trocar o princípio da territorialidade pelo princípio da universalidade. Então, nós tiraríamos, dentro desse contexto, o princípio da territorialidade, que é um princípio que marca muito fronteiras e limites, e se trocaria por um princípio da universalidade. Ou seja, as convenções entre os países autorizariam medidas investigativas na busca de identificação de redes organizadas, simultaneamente. Aí depois vai cair na questão da competência, né? Vai cair na questão da competência. Se for na questão da ação, o que é melhor, como eu usaria como se fosse hoje, né? Se nós temos 3 distritos, por exemplo, que o cara assalta aqui, vai aqui e tal, eu pego o distrito onde que a prova está melhor para me fazer o inquérito e o processo judicial, porque a prova está ali, né? Então, se nós tivéssemos 4 ou 5 países, o país que tivesse maior substrato probatório da rede organizada, né, o consumidor seria punido no local, mas para mim chegar na rede organizada, eu tenho que desbloquear esses territórios. Então, pega o consumidor, ele é pego no local, faz o rastreamento, dizemos que chega aqui, vamos trabalhar hipoteticamente, estou no Brasil, mas é no Chile que está a rede organizada. Então, também seria crime e eu, descobrindo aqui, poderia, de alguma forma, dentro dessa convenção, perfeitamente adotar o processo judicial no Chile, não ficando aqui com o lugar do resultado, simplesmente. Que é um outro tema que prende, né, a competência. Então, nós trabalharíamos mais com a ação do que com o resultado. Então, tiraria a desmaterialização do resultado e trabalharíamos com a posição universal. Como já dizia Carl Binden, né, o direito penal não tem limites. Se ele soubesse isso em 1930, né, estava certo, né? O direito penal não tem limites. Não é o princípio da territorialidade que faria isso. Então, os delitos de pornografia infantil virtual têm que ser perseguidos universalmente. Essa é a única forma de nós termos uma combatividade preventiva eficaz. Não tem outra solução. Por quê? Porque o meio que se pratica este crime é a internet. A internet, criminologicamente, nos diz que não tem fronteiras, não tem limites. Então, o direito penal deveria ter uma transformação nesse sentido. A questão do bem jurídico, né? Dentro do direito penal se fala, né? O bem jurídico. Qual seria o bem jurídico? Também não seria um crime contra a dignidade sexual, ou contra a liberdade sexual, ou contra a autodeterminação da vítima na eleição de escolha sexual nos crimes contra a dignidade sexual. Eu entendo que o bem jurídico, junto com esse princípio da universalidade, deveria também ser conhecido como um princípio de direito universal, ou seja, a criança tratada internacionalmente pela Convenção da ONU, pela Convenção de Viena, por outras convenções e protocolos, também o bem jurídico nesse tema deveria ter todo um critério internacional também e universal.